Aleluia, glória a Jesus. O livro de Gênesis 40, 21. Eu vou ser rápido, gostaria que você prestasse bastante atenção na palavra nessa noite, porque o Espírito Santo ele tem algo para falar para você. 40, 20, Gênesis 40, 20. Eu poderia ler toda a história, mas como você já conhece, muitas pessoas aqui já conhecem, já são expertises nela. Gênesis 40, 20. Nada a ver, tio. É isso mesmo? O copeiro esqueceu de José. 23. Eu vou pular logo, antecipar. O que está escrito aqui, ó? O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Pai, eu não sei quem está precisando ouvir essa mensagem nessa noite, mas eu gostaria que o Senhor colocasse essa semente no coração de cada uma dessas pessoas, que elas possam sair daqui carregando esse entendimento. Fala conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir tua voz. A tua voz nos liberta, a tua voz nos cura, a tua fé transforma a nossa vida, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A tua palavra ela tem o poder de nos lavar, nos limpar, nos purificar. Então venha falar conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz, desacelerar os pensamentos, nos livrar do medo, porque nós sabemos que o medo ele não pertence a ti. A tua palavra nos levanta, nos guia, nos orienta e nos fortalece. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Gente, eu gosto muito do personagem chamado José. Por quê? Porque ele é um exemplo para todos nós. Deus ele tem acelerado os tempos. E aqueles personagens, principalmente do Velho Testamento, eles são figuras, sombras e alegorias, para nos motivar a não desistir, não retroagir, não voltar atrás. Para você ver que existem pessoas que padeceram, sofreram muito mais que você. É que às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente acha que só a gente está sofrendo, só a gente está padecendo, que nós somos os patinhos feios, que Deus não liga para nós, que Deus não olha para nós. A gente só quer viver milagres. Não pode aparecer problemas. Quando os problemas aparecem, a gente começa com um monte de porquê. E quando a gente começa a atingir uma maturidade espiritual, a gente para de perguntar por quê. E a gente começa a entender para quê. Para quê? Para mim ir mais longe, para mim crescer espiritualmente, para mim pegar experiência, para quando o governo chegar na minha mão eu saber administrar. Porque a pior coisa que existe é você dar o governo de algo na mão de uma pessoa imatura. Dê um carro por uma pessoa menor de idade, uma pessoa que não tem juízo, ela vai se matar com o carro, ela vai se matar com a arma. E o nosso Deus, ele é inteligente. Você pode ver que todas as promessas que ele fez, ele não entregou na mesma hora na mão daquelas pessoas que ele havia prometido alguma coisa. Por exemplo, ele prometeu o reinado de Israel para Davi, mas Davi, ele foi consagrado e voltou a tomar conta de ovelhas, voltou para o pasto. Ele não sentou diretamente no trono de Israel. Ele prometeu também o governo para José, e ele deu o governo para José? Não. José teve o sonho daquilo que Deus ia fazer na vida dele. José sonhou para onde Deus queria levar ele. Mas antes de Deus levar José para
sentar no trono, ele teve que passar por um processo. Por exemplo, você tem um sonho: eu quero ser uma médica, eu quero ser um médico. Mas você tem que lembrar que tem um processo, e melhor é o final do que o começo. A gente vê pessoas começando faculdade por aí, felizes, alegres, rapando a cabeça, pintando a cara. Mas será que você vai conseguir essa felicidade até o final? Ou será que na metade do seu curso você não vai desistir, não vai voltar atrás? Porque afinal de contas, é como eu disse, 98% das pessoas não conseguem alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. Não é nem porque Deus não existe, é porque elas desistem. E elas desistem na metade do caminho. E a palavra diz que aqueles que têm fé, eles não vão retroagir, não vão voltar atrás, porque Deus, ele não se agrada daqueles que voltam atrás. A partir do momento que você tem um sonho e quer chegar em determinado lugar, então você também tem que ter entendimento, discernimento, sabedoria, que não vai ser fácil. Você vai passar por desertos, vai enfrentar gigantes, vai pisar em espinho, mas você vai chegar. O cenário não pode impedir você de continuar caminhando. Não é o deserto, não é o gigante que vai abortar aquilo que Deus, ele tem predestinado e preparado para você. Veja, não são os seus problemas. Os seus problemas não vão abortar aquilo que Deus está prometendo para você. Então não olhe para o cenário é só pano de fundo. Cenário é só o diabo tentando te amedrontar, tentando te parar, de frear, de bloquear, para que você não continue caminhando. É como eu disse, nós não fomos projetados para ter medo. Quem coloca o medo em nós? Muitas das vezes são os nossos pais. Medo do bicho papão, medo da mula sem cabeça, medo do saci pererê, medo do inferno. E o diabo tenta colocar medo também. O diabo tenta colocar no seu coração que você não vai conseguir, não vai dar certo, você vai fracassar, você vai falir. O diabo tenta colocar no seu coração que você vai morrer, que essa doença vai destruir você, que ele não vai voltar, que você nunca vai ser feliz no amor, nunca vai encontrar o seu verdadeiro amor, a sua verdadeira paixão. A sua empresa não vai prosperar, você não vai romper, você vai quebrar. E viver pela fé, viver caminhando embaixo de uma promessa, porque afinal de contas, quem promete é Deus. Mas Satanás é tão impressionante que ele consegue nos fazer desacreditar na palavra de Deus. Como pode? Quem é maior, Satanás ou Deus? É Deus. Mas Satanás é tão sagaz, por isso que a palavra diz que ele é sagaz. Ele é que nem uma serpente, porque ele consegue nos fazer desacreditar naquilo que Deus está dizendo que vai fazer nas nossas vidas. E quando você prefere acreditar naquilo que está escrito na palavra que Deus está mandando fazer, então faça. É como a gente disse, Deus está mandando você correr, corre. Se Deus está mandando você parar, pare. Se Deus está mandando você pular, pule. Obedeça. É que nem aquele cego de nascença. Vai lá, cospe no chão, faz lodo, passa nos olhos do cego e diz assim: vai se lavar lá no tanque de Siloé. Gente, o que você tem que entender é que Deus não trabalha de forma natural. Para você ver milagres, você tem que viver de forma sobrenatural. Você não pode acreditar naquilo que os homens já colocaram como regras, normas, cartilhas. Hoje existe um monte de normas, de regras, de cartilhas dizendo como você tem que agir para você arrebentar. Se você for velho, já era, você não tem mais condição. Se você não andar bonita, bem vestida, se você não veio de uma família nobre, rica, se você não tiver apoio do governo, de um vereador, de um deputado federal, se você não tiver um amigo lá na política, você não entra. Aí as pessoas colocam isso na cabeça. Se eu não tiver alguém para me colocar lá, para me indicar, não, eu preciso de indicação. Hoje tudo é indicação. A minha indicação é Deus. A sua indicação é Deus. Você está me entendendo? Nós não andamos de forma natural, nós somos sobrenatural. Nós não vivemos de forma ordinária, nós vivemos de forma extraordinária. Nós não confiamos em carne, em sangue. Não, nós não nos estribamos no conselho de homens,
mas nós acreditamos no poder de Deus. Se Deus está falando que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Então José, presta atenção, ele teve aquele sonho que ele ia se tornar um governador. Mas as coisas de Deus, você tem que entender que é o seguinte: quando Satanás ele olha para você, ele vê que você tem potencial para chegar em algum lugar. Porque às vezes só da pessoa respirar a gente sabe que ela é de Deus. Existem pessoas que a gente bate os olhos e fala assim: esse cara não é de Deus, coisa nenhuma. Esse cara é safado, sem vergonha. É que nem polícia. Quando você tem o Espírito Santo, você é que nem polícia. Pergunta para o Pascoal. Só dele bater os olhos num cara assim, ele sabe, ó. O Pascoal e os outros polícias que tá aí, ó. Só deles bater os olhos num cara assim, ó. Gente, é batata. Quando os caras falam, ó, aquele cara não presta. Pode ter sido 99%. O cara realmente não presta. E quando eles erram, eles até pedem perdão pro cara. Ô, perdão aí, hein? Desculpa, senhor. Toma aqui seus documentos. Deus abençoe, vai em paz. Mas é uma percepção. Quem é de Deus percebe. Percebe enroscado em relacionamento. Percebe enroscado em negócio, em sociedade, em falsos amigos. Quem é de Deus percebe. E ali no caso de José era algo perceptível. As pessoas olhavam para José, e no meio dos outros 11 irmãos que ele tinha, José era o que mais se destacava. Era o mais novo, mas era o que mais se destacava. Então Deus ia usar quem? Quem mais se destacava, quem mais acreditava. Então não tem inveja daquelas pessoas que prosperam, daquelas pessoas que crescem, daquelas pessoas que rompem. Não tem inveja. Porque se elas estão crescendo, é porque elas estão fazendo por onde crescer. E os irmãos de José ficaram com inveja dele. Falou: poxa, esse cara está achando que ele é o quê? Ele foi contar o sonho, e eles olharam para ele e falaram: não, realmente esse cara tem potencial. Quando Satanás vê que você tem potencial, ele vai fazer de tudo para te abortar. Ele vai fazer de tudo para você desistir. Porque ele sabe o espírito que existe dentro de você. Ele sabe que se ele não investir forte contra você, você vai conseguir, você vai romper, você vai vencer. E o nome de Jesus, o nome de Deus vai ser glorificado. Então, desde o início, desde o princípio, os irmãos sentiram a inveja dele. O que fizeram? Pegaram ele e jogaram ele dentro do poço. Tiraram ele do poço, venderam ele como escravo, lá na casa de Potifar, ele servindo, né, tomando conta de tudo e de todos. De repente a mulher de Potifar se levanta. E toma cuidado, hein, você que é casado. Quando Deus tem algo bom preparado para você, mulheres de Potifar vão se levantar também. Aí você vai se achar o garanhão, né? Às vezes o cara é feio pra caramba, barrigudo, mas ele vai se sentir gostosão. E você acha que o diabo vai derrubar você com mulher feia? Não, o diabo não manda mulher feia, não. O diabo manda mulher bonita. Aí o cara lá vai se sentir o gostosão. Aí vai, porque homem é assim, né? O homem, ele tá todos um bregazinho. Aí quando ele vê uma mulher olhando para ele, ele já... Aí já faz assim para o braço ficar mais forte. Não é assim? Mulher não, mulher quando gosta de um cara, ela não percebe. Mas ela fica assim toda hora. É porque gente, eu vejo de longe, mano. Eu vejo um casalzinho assim conversando, por escondidinho assim. Eu já leio já. Leitura corporal. Ai, porque... Ai, irmão, é uma tal de mexeção no cabelo. Ela nem percebe, né? Então quando a pessoa é de Deus, todo mundo percebe. Os inimigos já tentam bloquear, barrar, impedir de crescer. Aí José lá trabalhando, aí de repente, não mais que de repente, aparece a mulher de Potifar, mano. Cara velho, nem fetazinho,
Menina nova, bonita. Já colou nele. Já olhou para ele e falou assim: ó, te quero, mano. E aí? Tem jeito? Aí José: não, eu sou santo. Longe de mim sai Satanás. Quando você é de Deus, você consegue falar não, sabia? Você não vê aquilo como uma oportunidade. Você vê aquilo como uma tentação, como algo que está querendo barrar você, porque você tem sonhos, você tem propósitos, e Deus tem propósitos na sua vida também. Aí você acha que é porque você é bonito, você é gostoso. Não, 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 não. É porque Satanás sabe onde você vai chegar, mulher. Satanás sabe onde você vai chegar, meu amigo. Então ele tenta fazer de tudo já para te quebrar lá. Aí como Satanás viu que não conseguiu levar José ao adultério, à prostituição, o que ele fez? Ele fez a mulher escandalizar José e jogou José lá dentro do cárcere. Ele foi preso e ficou anos preso. Aí de repente, não mais que de repente, cai lá dentro da cadeia dois homens, o padeiro e o copeiro. Ficaram lá um tempo com ele, fizeram amizade. E José servia a eles, servia os outros presos. Gente, por nenhum momento você vê uma pessoa que tem sonhos desanimar, desistir. Por pior que seja a circunstância, por pior que seja o momento difícil que ela esteja passando, ela não desiste. Sabe por quê? Porque quem tem milagres de Deus não desiste, não. Ela não morre na beirada do caminho, ela não fica no meio da estrada, ela não fica estacas no deserto. Ela sabe que aquele deserto não é moradia, ela sabe que aquele deserto não é o final. Não, 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 não. Deus não te escolheu para fazer a sua história ser pela metade. Não, Deus, Ele vai terminar a sua história. Por quê? Porque aquele que começou boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Você não pode parar. Eu não vou parar, e eu quero que você também não pare. Aí José servindo. Aí cai o copeiro e o padeiro, se tornam amigos. Aí um belo de um dia eles têm um sonho. O padeiro sonhou que tinha 3 cestos no alto da cabeça dele, cheio de manjares, de comida, de pães. E um monte de aves vinha e tentava pegar aquela comida que estava dentro daqueles cestos. E ele espantava, mas as aves não iam embora. A José olhou para ele e falou assim: ó, eu sei o que significa esse seu sonho. 3 cestos significa 3 dias. Daqui 3 dias, Faraó vai enforcar você. Aí já o copeiro falou: não, eu sonhei com uma videira com 3 varas, e essas varas floresciam e nasciam cachos de uvas nelas. A José olha para ele e fala assim: ó, você em 3 dias vai ser restituído. Você vai para o palácio, você vai servir o rei. Mas olha, quando você estiver lá, lembre-se de mim. Mas o que aconteceu? O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Sabe por quê? Porque tem coisa na nossa vida que só Deus vai fazer. Só Deus. Não adianta você esperar por pai, por mãe. Não adianta você esperar por político, por governo. Não adianta. Existem determinadas coisas que você só tem que esperar em Deus e confiar em Deus. Veja, José servia a eles, José ajudava eles, José falou o sonho que o copeiro teve. A única coisa que ele pediu foi: olha, não esquece de mim. Imagina o coração de José, e ter ajudado tanto, ter feito tanto, e ser esquecido. Eu não sei quantas pessoas já te esqueceram, mas eu venho aqui nessa noite te lembrar que Jesus, Ele não te esqueceu. Ele não esquece aqueles que são dele. E José ali durante 2 anos, a palavra diz que ele ficou esperando 2 anos, até que Faraó teve um sonho, contou para o copeiro, e o copeiro falou: não, olha,
Eu conheci um cara, José, lá na prisão, e ele discerne sonhos. Aí Faraó falou assim: olha, traz ele aqui. Mas até isso acontecer, se passou 2 anos. Sabe o que é isso? 2 anos. Aí eu procurei em livros, na Bíblia, em Gênesis, para saber o que havia acontecido com José durante aqueles 2 anos, porque afinal de contas ele foi traído, afinal de contas ele foi esquecido, deixaram ele para trás, não fizeram questão dele, de apresentar ele para Faraó, não fizeram questão, e quando isso geralmente acontece com a gente fica magoado, a gente fica entristecido, a gente, sabe, se levanta contra pessoas, a gente reclama, a gente murmura, a gente, puxa vida, ajudei tanto Betano, ajudei tanto fulano, eu fiz o bem, eu estendi a mão, eu ajudei, agora que eu estou precisando, eles esqueceram de mim, eles me largaram, eles me abandonaram, eles murmuram, eles reclamam, eles querem ir ao fora, eles querem descontar, eles ficam espraguejando. Deus está, não, Deus está vendo, quando eles precisarem de mim também, eu não vou ajudar, quando eles precisarem que eu estenda a mão para eles, eu não vou ajudar, mas eu não achei nada que diz respeito, que José reclamou, que José murmurou. Isso significa que durante aqueles 2 anos ele realmente só ficou esperando em Deus. Eu não sei quanto tempo faz que você está esperando, mas é como a palavra diz: se dá, espera, porque certamente virá e não tardará. É como eu disse para você no início, o céu não é céu porque tem hoje ouro, mar de cristal. Não, o céu é céu porque Jesus está lá. O inferno, ele não é inferno porque tem demônio, ele é inferno porque falta a ausência de Deus. Você está me entendendo? E onde falta a ausência de Deus se torna o inferno, as pessoas ficam perturbadas. José, mesmo lá na cadeia, mesmo na prisão, ele tinha a presença de Deus lá. Então mesmo preso, ele conseguia ter paz, ele continua servindo, ele continua ajudando, ele continua sendo obediente, ele não reclama, ele não murmura, ele só espera em Deus, porque Deus, ele não te esquece. E no momento certo, Deus, ele se manifestou para José. Ele dormiu escravo, mas ele acordou livre. Dormiu escravo e acordou para se sentar na cadeira de governador, porque é isso que acontece com aquele que espera, isso acontece com aquele que confia. Enquanto o Faraó estava perturbado, que sonho é esse? Que sonho é esse? Que sonho é esse? Meu Deus, ninguém conseguia descobrir, ninguém conseguia decifrar. José lá na cadeia em paz, José lá na cadeia tranquilo. Veja, não é a sua conta bancária, não é a sua casa, não é o seu dinheiro, não é o lugar que você está, é com quem você está. Você está me entendendo? É com quem você está. Porque se Deus estiver presente, pode ser o pior cenário do mundo, você pode estar preso como José, lá dentro daquele cárcere, Deus, ele vai estar com você. Ele vai estar te dando paz, ele vai estar te dando equilíbrio, temperança, até o momento certo, até o momento de você romper, até o momento de você sentar no trono. Deus, ele não vai chegar atrasado, ele vai chegar no momento certo. Então eu esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim. Eu esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim. E tem alguém aqui nessa noite que o coração está queimando, diga glória a Deus. Oh, aleluia! Deixa queimar, deixa arder. Levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, me ensine a esperar, me ensine a confiar, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel, ele é justo, ele não te esqueceu, não te abandonou, não te rejeitou. É só um processo, é só uma tormenta, mas em meio a essa tormenta você pode ter paz. Ele te dá paz, ele te dá tranquilidade. Aleluia.